Meu nome é Renan Santos, não sei se todos me conhecem. Se não conhecem, ficarão conhecendo ao longo dos próximos dias. Haverá sabatina no Jornal Nacional. Venho crescendo muito. Nas redes sociais sou o maior candidato em termos de crescimento. Lidero entre os mais jovens. Sou fundador do Movimento Brasil Livre. O movimento derrubou a Dilma Rousseff em 2016. Organizou as maiores manifestações da história do Brasil. Sou fundador e presidente do Partido Missão, o último partido a ser fundado no Brasil. O que faz com que a minha candidatura não dependa de eu ter que puxar saco do político A, B ou C. E permite que eu tenha a construção de propostas sólidas para o nosso país, sendo feita não mediante a pressão do setor A, B ou C, mas mediante boas ideias que dialoguem com o Brasil que trabalha e produz. Portanto, que eu tenho certeza que hoje será um grande dia, porque vocês fazem parte daquilo que nos interessa. Não haverá crescimento econômico no Brasil sem investimento em infraestrutura. Ponto. Não só porque o investimento em infraestrutura por si só gera aumento de empregos e faz a economia girar, mas também porque o investimento em infraestrutura é condição necessária para que se reduza o custo do Brasil, para que aumente a competitividade de todos os demais setores da nossa economia e para que o Brasil possa se inserir internacionalmente como uma das grandes nações, especialmente nas cadeias globais de produção que envolvam uma nova industrialização, a produção não apenas do nosso agro, mas da agroindústria. E uma das coisas que impedem da agricultura de se tornar agroindústria são os custos, especialmente de transporte, que incidem sobre isso. Há também um elemento profundamente humano, que é a ausência, a falta de vontade total e completa de boa parte dos prefeitos brasileiros em investirem no fornecimento de água e de saneamento básico. E ainda temos números de África subsaariana em boa parte dos pequenos municípios do Brasil. O que eu quero colocar nessa apresentação, que tem que ser muito sucinta? Nós precisamos de uma gigantesca reforma fiscal no Brasil para que a gente gere espaço para investimentos por parte do setor público que, somados ao investimento do setor privado, façam a infraestrutura andar no nosso país. Desde a Constituição de 88, nós temos um modelo falido que coloca no papel, que coloca no livrinho, na Constituição, uma série de direitos que aumentam os gastos com custeio. Mas ao investir em custeio, a gente se esquece do investimento. Então, a formação de capital bruto no Brasil, capital fixo, ela tem um pico ali até os anos 70, vem a crise do petróleo, ela desaba, e a Constituição de 88 acelera esse processo de desinvestimento, a ponto da gente estar hoje perdendo infraestrutura. A gente não está conseguindo nem manter o que nós temos. O Estado, nesse sentido, se tornou um adversário do investimento, e eu não estou nem falando das legislações que foram criadas, dos órgãos governamentais que foram criados para a sabotagem do investimento em infraestrutura, do ICMBio ao IBAMA, das ONGs internacionais, de ONGs brasileiras que recebem dinheiro dos países que concorrem contra o Brasil para impedir o investimento e a fruição da nossa produção aqui no Brasil. Então, um governo federal minimamente focado no crescimento do Brasil, ele vai precisar tocar todas essas questões. Reforma fiscal, vamos cortar na área da despesa, vamos diminuir os gastos obrigatórios que impedem os investimentos nossos estatais em infraestrutura, e vamos criar a novíssima âncora fiscal brasileira, que creio que vai agradar bastante aos senhores. Tudo o que o nosso governo cortar do ponto de vista de gatilhos via vinculações e indexações será transformado em superávit. Vamos gerar superávit com esses cortes. E tudo o que for cortado do ponto de vista das despesas, especialmente das despesas obrigatórias, será reinvestido em infraestrutura. E isso estará na âncora fiscal. Na âncora fiscal, tudo que cortar de despesa, tirando os gatilhos das vinculações e das indexações, será jogado na área de infraestrutura. Porque nós precisamos fazer uma revolução de infraestrutura no Brasil, que envolve energia, saneamento, estradas, ferrovias, portos e aeroportos. Esta revolução precisa começar agora, porque o Brasil está sendo excluído de todas as cadeias globais de produção. E isso vem com um preço muito grande, que é a primarização da nossa economia, que é a inexistência de classe média em muitas regiões do Brasil, que é a indústria, veja só que interessante, a indústria do Bolsa Família e do assistencialismo, que se vale da pobreza e que se vale do distanciamento, inclusive do isolamento logístico de muitos municípios ao redor do Brasil. Para o Brasil virar um país de verdade, ele vai precisar virar um campo de obras. E esse campo de obras precisa se iniciar imediatamente. Nós precisamos reverter essa tendência nossa de desinvestimento. E também precisamos reverter esta tendência nossa de utilizar temas que são supostamente ligados à área dos direitos humanos,
direitos difusos, direitos coletivos, o índio disso, o quilombola daquilo, para impedir que obras aconteçam. Todo mundo viu o que aconteceu com a Cargill lá no Pará. Todo mundo viu o que aconteceu com a obra da Ferrogrão. Todos eles tentam judicializar. E por mais que o licenciamento ambiental, que teve o relatório feito pelo deputado Kim Kataguiri, que pertence ao nosso partido, e que depois foi terminado pelo ótimo deputado ligado ao agro, Nery Geller, ele vai fazer uma revolução. Então o licenciamento ambiental permite essa revolução. Isso não vai acontecer se o setor público não tiver também a sua parcela de responsabilidade no investimento, atuando junto com o aumento da sua capacidade. E essa capacidade de investimento vai vir com um corte de gasto e uma poderosíssima reforma fiscal. O nosso governo se comprometerá diretamente com essa agenda. E eu posso colocar isso de maneira clara para todos vocês, porque o nosso livro de propostas, que é o livro amarelo, eu achei curiosíssimo que vocês tenham um livro de infraestrutura chamado Livro Azul. Achei isso sensacional. O nosso é o livro amarelo, coincidência do destino. E o nosso livro trata exatamente no capítulo Missão Rondon do foco que nós vamos ter na área de investimento em infra. Sem investimento em infraestrutura, eu ouso dizer mais, não haverá capacidade soberana do Brasil de encarar os problemas que vem aí. Só lembrando para todos, tá? O mundo espera muito do Brasil na área de energia, especialmente porque será um mundo cada vez mais dos data centers. Então nós vamos ter que investir pesadamente seja em energia eólica, energia solar, que são energias renováveis na região Nordeste, para conectar com os cabos de fibra ótica e a gente ter data center atendendo as big techs e as inteligências artificiais, seja o retorno às obras com real capacidade geradora de energia na área hidrelétrica, que a gente sabe muito bem que foram diminuídas as capacidades das represas e com base nisso as hidrelétricas não geram a energia condizente com o que o Brasil precisa. Não só focar nas termoelétricas, mas olhar também para o retorno da energia nuclear, que ainda que mais cara também é soberana e permite que a gente tenha alta tecnologia sendo empregada no setor. O mundo olha para o Brasil nisso, e o mundo vai olhar para o Brasil também na questão das terras raras, porque por mais que não entre diretamente no tema de vocês, só serão válidas e funcionais no longo prazo se vierem acompanhadas de uma infraestrutura de estradas, rodagens e energia, e sim, será necessário muita energia para fazer o processamento dessas terras raras, condizentes com um Brasil que pretende concorrer com a China nesse setor. Portanto, meus amigos, é necessário encararmos esse problema, é necessário construirmos o Brasil enquanto campo de obra, é necessário retomar essa mesma energia pioneira que o Brasil teve, especialmente nos anos 50, 60 e 70, que foram décadas em que o Brasil olhou para a infraestrutura, construiu a infraestrutura e hoje a gente se vale dessa infraestrutura quase como sucata, porque a gente não renovou. Eu tive a oportunidade de visitar no Maranhão aquela ponte que conecta o Maranhão ao Tocantins. E foi uma ponte que havia sido feita do final dos anos 50 para o começo dos anos 60. Naturalmente ela iria desabar, como ela chegou a desabar, porque ela não teve manutenção condizente. E aí tiveram que construir outra no lugar, mesmo tendo um desastre anterior. Então, o desafio está dado por todos nós. O nosso governo, volto a repetir, é o que tem um projeto mais ambicioso, porque isto necessariamente se correlaciona com a questão das reformas fiscais e os cortes de despesa. E com base nisso, eu encerro essa minha fala inicial e abro o espaço para discussões e para perguntas, me deixando disponível para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Bom, a primeira pergunta diz respeito à relação da infraestrutura, investimento em infraestrutura com as agências reguladoras, o IBAMA, no tocante tanto à falta de recursos que essas agências têm, escassez de pessoal, escassez de verbas são contingenciadas pelo governo federal, como também processos lentos, processos demorados, processos múltiplos para a obtenção de licenças, a judicialização das licenças, e isso, evidentemente, no ambiente em que nós temos muito investimento em infraestrutura no Brasil nos últimos anos, tem ocorrido, em consequência, mas poderia ser muito melhor se nós tivéssemos um ambiente regulatório mais estável e mais eficiente. Como o seu governo trataria a questão? As agências regulatórias, elas têm que ter a sua capacidade financeira e orçamentária garantida, independente da vontade política, especialmente do Senado. Sejamos honestos, eu falarei aqui, eventualmente muitos não podem falar, há um lobby gigantesco que acontece dentro do Senado. E esse lobby gigantesco, ele afeta não só a independência das agências regulatórias, dado que
há vontade política em interferir nesses setores, há lobbies específicos atuando dentro do Senado para que nomeações específicas aconteçam, e quando elas não acontecem de acordo com a vontade, há um efeito direto sobre o orçamento. Então essa autonomia financeira tem que acontecer. Essa autonomia financeira tem que vir também com as questões técnicas que são subjacentes a tudo isso, que é, se você tem uma autonomia financeira, você pode fazer a sua formulação de portarias, de políticas internas, alheia à vontade política desses elementos que querem interceder sobre as agências. A gente só terá agências regulatórias que funcionam como agências regulatórias e não como agências de lobby de determinados setores ou interesses políticos, se essa autonomia financeira for garantida. Do ponto de vista regulatório, eu volto a colocar, a questão do licenciamento ambiental ser respeitada, porque há uma agenda de sabotagem ao licenciamento ambiental para começar as primeiras instâncias com o Ministério Público, para começar a gerar jurisprudência, que eventualmente pode pegar uma pessoa certa no STJ, depois no STF. Isso pode mitigar a capacidade de geração de segurança jurídica nos investimentos. Então tem que haver um trabalho do próximo presidente da República muito sério e muito pesado em fazer valer o licenciamento ambiental, que isso vai ter um impacto poderoso. Eu sei que não é na área de infraestrutura, mas a gente viu muito bem como funcionou a nomeação na CVM, que tem um papel similar, do Otto Lobo, que é basicamente o homem do Banco Master, de interesse tanto do Alcolumbre quanto dos demais agentes, para que ele interferisse a favor do Banco Master ali. E ele fez o Lula nomeá-lo. Então a gente pode olhar ali, nomeá-lo para presidente. Então esse tipo de lobby, esse tipo de atuação, ele vai ter que ser muito combatido no próximo governo, porque isso tem um impacto muito grande na economia e gera insegurança, especialmente em lugares em setores em que há investimentos intensivos. Infraestrutura envolve investimento intensivo, envolve investimento interno e externo, portanto ninguém vai querer colocar dinheiro de longo prazo em uma atividade que pode ser alterada de acordo com a vontade de um agente a qualquer momento. Fernando, existe uma questão que é ligada à questão da infraestrutura. O investimento em infraestrutura depende também da participação do orçamento público. Muitos dos investimentos têm maturação longa, muitos têm dificuldades de rentabilidade imediata, então há que ter, ao lado do capital privado que vem ao Brasil ou está no Brasil investindo em infraestrutura, também a participação do investimento público hoje, que é baixíssimo em relação aos investimentos de infraestrutura. Como tratar do tema, como você trataria do tema do seu governo, a partir da perspectiva que a gente vive hoje uma situação fiscal dramática, o endividamento chegando a 80%, uma taxa de juros muito alta e a necessidade de participação do dinheiro público também financiando a infraestrutura? É o ponto que eu havia colocado na apresentação. A nossa âncora fiscal, ela terá a infraestrutura como regra. Então, tudo que nós cortarmos e reduzirmos de despesa via vinculações e indexações, eu vou dar um exemplo. Nós vamos acabar com o atual sistema de indexação do piso da aposentadoria e do BPC baseado no aumento do salário mínimo. Ele vai ser corrigido via IPCA, ou seja, ninguém vai perder dinheiro, mas o gatilho automático que faz que você tenha aumento de gastos, mesmo quando não há crescimento econômico, não pode acontecer. Nenhuma nação desenvolvida ou em desenvolvimento séria do mundo faz isso. Só o Brasil faz, porque político é populista e acha que está agradando as pessoas e está dando com uma mão e tirando com a outra. Porque isso gera no fim do dia pressão inflacionária, isso gera aumento dos juros e o dinheiro vale menos. A pessoa acha que ganhou mais, que é o que eu sempre digo, um aposentado hoje está sendo roubado do INSS, e aí quando chega a aposentadoria dele no mês, não está valendo porque o custo no supermercado está maior. Se ele for fazer um crediáriozinho que seja, os juros no Brasil é de agiota. Então, nós vamos fazer essas desvinculações, há também as desvinculações do piso da saúde e educação, que são baseados no aumento da receita e que serão corrigidos também pelo IPCA, pela inflação. E assim você tem um aumento baseado na correção e não do piso, e não necessariamente baseado em aumento do PIB, arrecadação, porque na prática o que isso acaba gerando é uma distorção no uso do orçamento. Muitos municípios nos interiores do Brasil perdem sua capacidade pagadora porque precisam gastar mais com educação, quando a população está envelhecendo e precisa gastar mais com saúde, que é um exemplo. Ou seja, ele fica com o cobertor curto e ele precisa saber manejar isso. E isso acaba gerando um uso irracional dos recursos. Por que eu estou mencionando isso? Meus cortes que vão rolar na área de indexações e vinculações com esses gatilhos, eles serão utilizados para a gente gerar superávit. E vamos gerar superávit com eles. Já os cortes orçamentários baseados na despesa obrigatória, aí sim, todos eles vão para a área de investimento em infraestrutura. E isso será âncora fiscal. Portanto, haverá uma previsibilidade na formulação de política
orçamentária no Brasil, no entendimento de que, ok, este governo ele gastará cada vez menos com despesas obrigatórias e vai contrair cada vez menos despesas obrigatórias, aumentando a eficiência do Estado para que haja esse investimento de infraestrutura. E aí os setores vão poder atuar de maneira muito republicana, lutando para que haja justamente um respeito ao princípio da economicidade por parte do Estado, porque isso gera esse aumento na infraestrutura, que é um investimento na veia que o Estado vai precisar fazer. Eu acho que isso ser tratado como uma próxima âncora fiscal é um marco, não só para o setor de vocês, mas um marco para o entendimento que o Brasil precisa ter, que nação sem investimento não vai a lugar nenhum. Uma das minhas principais propostas, que também está no livro amarelo, é a nossa política de desfavelização, que vai firmar PPPs, vai fazer leilões reversos, para que a gente pegue áreas degradadas nos municípios brasileiros e que possam ter interesse econômico, que a gente possa fazer verticalização, política de saneamento, política de urbanização e construção de complexos econômicos ao redor desses bairros que vão ser urbanizados, de modo a você ter ali um polo econômico novo numa região que hoje é praticamente inabitável, as pessoas são tratadas como animais. A política nossa de desfavelização é um investimento em infraestrutura que envolve a moradia, mas que tem um impacto econômico colossal e que também vai tratar de um outro tema que é central, que são a infraestrutura de transportes urbanos, porque milhões de pessoas, e esse é um tema muito interessante, porque envolve a tal da escala 6x1, milhões de pessoas hoje reclamam que trabalham muito, porque elas passam a maior parte do tempo delas não apenas trabalhando, mas dentro de um ônibus, se deslocando de lugares muito distantes de um ponto ou outro da cidade. Porque não existe metrô, isso acontece em São Paulo, isso acontece no Rio de Janeiro, isso acontece em Brasília, isso acontece na região metropolitana de Belo Horizonte, isso acontece muito em Salvador, em Recife. As pessoas vivem muito mal nos transportes, então ter uma infraestrutura funcional de transportes urbanos altera essa dinâmica e tem a ver com a nossa lógica de desfavelização. Isto é um país que começa a encarar seus problemas e começa a se colocar como uma nação pronta para o futuro, porque é um país que para de ver a questão orçamentária como distribuição e chuva de dinheiro sendo jogado no colo das pessoas. Hoje, os nossos gastos com assistencialismo, os nossos gastos previdenciários, eles estão estourando, eles estão explodindo. Só que nossos gastos com infraestrutura, que vão gerar emprego concreto e real, e vão aumentar a atividade econômica brasileira e a capacidade de competição dos brasileiros, eles estão, por mais que a iniciativa privada esteja, estou animado, vou gastar, eles ficam minorados porque você tem um juros bizarro. O juros é enorme e não tem investimento público. O juros é assustador. Então, nós vamos precisar alterar isso e essa dinâmica precisa ser necessariamente enfrentada. É uma questão de, assim, ou a gente reverte essa tendência nossa, ou o nosso país não é uma nação. O nosso país ele vai ser um eterno favelão em termos de infraestrutura, é um favelão estrutural em que ninguém está ganhando nada. A gente tem que trazer, até é bom fulanizar essas coisas. Eu estava na região de Balsas, no Maranhão, em que é uma formidável produção agrícola. Foi instalada agora uma usina maravilhosa de biocombustível, usando milho para produzir o biocombustível, só que quando eles vão escoar a produção, eles vão pegar estrada de terra. Qual o sentido disso? Você tem o agro que cresce com uma produtividade chinesa, escoando sua produção com estrada de terra no Maranhão. E o governo estadual não liga, quer eleger seu sucessor como se tivesse tudo normal. Você tem produção saindo do oeste de Santa Catarina com umas estradas que, pelo amor de Deus, Paraná, mesma coisa. Não, essas coisas não são naturais. Eu não estou nem falando da sabotagem institucional que existe ao estado do Pará, que boa parte dele é conectado com o Mato Grosso e poderia estar vivendo agora um surto de crescimento. Sendo que o Pará é o estado, talvez, competindo com o Maranhão, mais beneficiado pelo Pacto Federativo e que deveria estar fazendo lição de casa. Não faz, obras não são entregues, a sabotagem e a consecução das obras. Então, essa inexistência de vontade vinculada à questão fiscal coloca a gente nessa situação de quase colapso que a gente vive no nosso país. Renan, existe um termo mais específico que é o investidor privado tem o BNDES, que é natural. O papel do BNDES é esse, um banco fomentador, o maior banco de desenvolvimento econômico do mundo, provavelmente tem um orçamento tão grande quanto o Banco Mundial, e tem um papel extraordinário nesse boom de investimentos em concessões. Porém, a nível de financiamento, às vezes penaliza a tomada do capital, que está ligado ao FAT e tem uma taxa de juros de longo prazo que é maior do que poderia ser e vive uma limitação que não existia, que poderia estimular ainda mais. Como você vê o papel do BNDES nessa história e como tratar de um tema específico do financiamento do BNDES e do investimento na infraestrutura? É muito específico, mas é importante que você tenha.
BNDES é tratado não só pelo setor de infraestrutura, mas por quase todos os outros setores como a última alavanca, dado que o financiamento privado, bancário, com os juros que nós praticamos no Brasil, ele está se tornando inviável. Então houve agora uma crise envolvendo as tarifas dos Estados Unidos, foi montada uma política de salvação para certos setores envolvendo o BNDES. Então o BNDES está virando a última saída para um modelo econômico, o modelo econômico brasileiro, que por ser perdulário na área fiscal, impõe uma taxa Selic altíssima, isso penaliza o mercado privado de se organizar, trazendo linhas de investimento. Outra coisa, como a gente também não tem marcos regulatórios, ou não tinha, né, porque o licenciamento ambiental, se cumprido, vai trazer isso, que geram segurança jurídica, convênios internacionais sempre terminam mitigados para que capital externo entre, inclusive com financiamento de bancos internacionais. Então, tudo acaba funilando. Eu acho interessante essa discussão, porque eu tive em outros fóruns e eu vi perguntas similares envolvendo a questão da hiperdependência do BNDES. O setor de indústria acaba incorrendo nisso. E a questão final nós estamos congregando toda a capacidade de investimento do Estado dentro do BNDES, que acaba, vamos dizer, você citou o FAT, mas tendo como premissa algumas ferramentas que só um banco estatal pode ter, nem todas as vezes a gente vai concordar com elas, só que isso acaba ficando alheio à necessidade que nós temos de fomento a um mercado privado de bancos que, dentro de um país que vai praticar juros decentes, possam permitir linhas de crédito alternativas para o funcionamento desse mercado de investimento, não só em infraestrutura, mas todos os outros mercados. Eu acho que a gente acaba sempre incorrendo na questão fiscal. Para mim, a hiperdependência do BNDES também é correlacionada com isso. A incapacidade da gente ter um setor privado realmente investindo, especialmente no setor financeiro e bancário, porque nós, volto a falar, praticamos juros extorsivos. O Brasil tem, desde 2022, caiu em 1922 com um pensamento tenentista rondando na minha cabeça. Porque o pedentismo nasceu ali em 2022, então eu tenho falado em 1922. Mas em 2022 o Brasil virou key partner da OCDE. E a OCDE, a entrada do Brasil na OCDE é efetivamente muito importante para o ambiente de investimento do país. Se o Brasil estiver dentro da OCDE, definitivamente isso é um upgrade no ambiente de negócio aqui. Claro, porque há uma consequência. A entrada do Brasil na OCDE impõe que o Brasil tenha maior segurança jurídica, tenha maior transparência do mecanismo de financiamento e maior, vamos dizer, um ambiente mais sólido e confiável para o investidor. Como se trataria a questão, se daria a prioridade para o Brasil estar na OCDE? Isso é uma questão que é relevante para o ambiente de infraestrutura do país. O Brasil não pode acreditar na OCDE falando: eu sou o Brasil, preciso estar lá. Houve no governo anterior essa coisa, precisamos entrar na OCDE, achando que talvez fazendo algumas negociações internacionais em termos de posicionamento político, ele obteria isso sem fazer a lição de casa. OCDE, sem fazer a lição de casa com os indicadores previstos pela OCDE, você ser o café com leite da OCDE. E aí ninguém vai te levar a sério. Se você não trabalha com a intransparência de nações da OCDE, se você não trabalha, por exemplo, com as mesmas práticas fiscais das nações da OCDE. Por exemplo, essa questão que eu citei agora de vinculações e indexações, as nações da OCDE não trabalham com isso. Corrupção. As nações da OCDE trabalham em outro patamar. Ou seja, se a gente não se adequa ao que é uma nação padrão OCDE, a gente só vai ficar falando disso como se fosse uma pretensão infantil de uma nação infantilizada. E o Brasil, em grande medida, é uma nação infantilizada. Eu comparo essa pretensão à pretensão nossa de entrar no Conselho de Segurança da ONU. A gente não consegue derrotar o Comando Vermelho e o PCC aqui, mas quer sentar numa mesa com gente que tem bomba atômica, exércitos nacionais formidáveis, para discutir questões internacionais. Fica uma pretensão infantil. Para pleitear nossa posição na OCDE, nós temos que fazer a lição de casa para ser uma nação OCDE. E não está havendo da parte deste governo absolutamente nenhuma vontade em realizar isso. O que nós estamos fazendo em matéria fiscal para nos adequarmos a uma nação padrão OCDE? Nada. Transparência, praticamente nada. E aí a gente não vai ser essa nação. Então eu desconfio de quem diga, quem traga na mesa a questão da OCDE apenas como uma marca, como aconteceu, especialmente com o Paulo Guedes, que estava falando muito disso,
mas sem fazer a lição de casa condizente com isso. Ou façamos a lição de casa para ser uma nação que o investidor vai ver como padrão OCDE, ou a gente vai ser o patinho feio que vai querer buscar uma vaga simplesmente porque sim, porque temos mais de 200 milhões de habitantes e que somos relevantes internacionalmente. O investidor não é bobo, ele vai saber como fazer o investimento, assim como as nações em conflito também não são bobas, que o Brasil quer entrar no Conselho de Segurança da ONU e tem uma opinião sobre a guerra da Ucrânia. Ninguém vai ligar para a opinião nossa sobre a guerra da Ucrânia porque a gente não consegue ganhar a guerra da Rocinha, a guerra do Morro do Cantagalo, porque nós somos fracos militarmente, nós somos fracos institucionalmente. Então essa é uma provocação que eu faço, que tem que ser colocada na mesa, porque ou a gente faz lição de casa ou a gente fica discutindo esse tipo de coisa só do ponto de vista da marca. Tocante a matriz energética do Brasil, qual é a proposta que você traz para o tratamento da questão? O Brasil tem uma matriz energética privilegiada, tem um potencial extraordinário no óleo e gás, no biodiesel, biocombustíveis em geral, energia solar, energia eólica. Como o tema vai ser encarado e tratado no seu governo? Nossa, essa é uma grande pergunta, porque assim, a parte de óleo e gás, se a gente olhar, por exemplo, a Petrobras não está conseguindo nem renovar os estoques que eles têm do pipeline, você precisa fazer de novos poços para você manter o fluxo de extração deles. O Brasil naturalmente tem que explorar o nosso petróleo na margem equatorial. O Brasil tem que trazer empresas privadas para aumentar um pouco o share que elas têm na exploração do Brasil. Refino e distribuição, mesma coisa. Nós temos que, no âmbito das energias renováveis, tendo em vista a incrível capacidade que o Nordeste e parte da região Norte tem para a geração de energia eólica e solar, nós temos que ter um investimento bruto nisso, para a criação também de data centers, para ter um investimento em baterias que nós precisamos para poder armazenar a energia gerada pela eólica e pela solar, porque não adianta nada a gente gerar para ficar gerando pico no sistema como acontece hoje. A energia hidrelétrica no Brasil, que sempre foi a nossa vedete ao longo das últimas décadas todas, ela está mitigada por essa política de represas menores, por discussões que vão desde reservas indígenas a questões ambientais. E nós precisamos tratar dessa questão ambiental de maneira madura. Não adianta nada você diminuir o tamanho das represas das hidrelétricas e aí, para compensar, sair gastando em energias termoelétricas. Então esse discurso ambiental ele fica mitigado, por mais que a instalação de usinas termoelétricas seja rápida, tem que ter uma agilidade nisso para gerar fornecimento. Nós precisamos voltar com as grandes produções de energia hidrelétrica. Essa discussão precisa voltar no Brasil definitivamente. Há um impacto regional disso para a geração de data center e o mundo vai falar cada vez mais em data centers baseado em energia limpa. Essa é uma discussão que o mundo terá nos próximos anos, porque será um mundo não só das redes sociais, mas das inteligências artificiais, que vão demandar uma altíssima capacidade de processamento. E o Brasil está logisticamente, e o Brasil ele é privilegiado por Deus em ter justamente essas possibilidades que envolvem matrizes energéticas limpas, em que as marcas internacionais vão poder fazer o seu branding, vão poder comentar que, olha, produzo no Brasil essa energia. O Stargate foi feito na Argentina em grande medida para contar essa historinha também, e energia majoritariamente limpa. Então isso vai inserir a gente num tipo de discussão internacional, um debate que extrapola a infraestrutura, que é uma questão geopolítica envolvendo tecnologia. Se o Brasil, que hoje não tem capacidade de criar suas próprias inteligências artificiais, porque é um país que não investe em tecnologia, passa a ter a infraestrutura ou parte da infraestrutura global de administração dos data centers via a sua capacidade energética, o Brasil entra nesse jogo geopoliticamente e pode pleitear, por exemplo, transferência de tecnologia, pode pleitear joint ventures entre empresas que trabalham com IA, com empresas brasileiras com esse compartilhamento de tecnologia, para a gente tirar um pouco o gap. Portanto, a questão energética, ela passa a ser fundamental para a gente do ponto de vista geopolítico, tirar o gap em certos temas, como IA, que serão fundamentais nesse século, e que a gente está muito, mas muito para trás, a gente está pateticamente para trás. Então, a gente pode ver que isso tem um impacto não só em questão de investimento, não só em questão de ganho de competitividade para diversos setores que precisam de energia, mas também para a reinserção geopolítica em temas centrais que o Brasil não está nem entre os 50 mais importantes países do mundo. A reforma tributária vai efetivamente entrar em vigor no ano que vem, num período longo de transição. Ela tem um impacto gigantesco em toda a estrutura de consumo e de investimentos, obviamente. O Brasil é conhecido como um dos países que se gasta mais tempo para pagar um imposto, independente da carga tributária, e provavelmente um país como o Brasil, ou seja,
tão elevada, um país com as necessidades sociais e de desigualdade que temos não seja tão elevada, mas a complexidade paga um preço tão grande quanto, ou seja, a complexidade para pagar a variedade imensa de tributos, a reforma tributária chega para simplificar. Mesmo assim, existem muitas dúvidas, existem dúvidas a respeito da transição, de como ela vai funcionar. De fato, nós vamos conviver com dois sistemas de governo. Como você vê essa questão em relação ao ambiente de negócio? Eu sou favorável ao modelo conceitual da reforma tributária que nós tivemos. Ela acompanha as melhores práticas globais e tem como fito, no fim do dia, reduzir essa altíssima complexidade que é bizarra. A complexidade tributária brasileira é bizarra. Acho que é até anedótico, né, vira piada, que a gente tenha criado um modelo chamado simples para compensar, porque isso faz a gente presumir que o outro modelo é o complexo, né, o complicado. É até ridículo justamente criar, porque todo mundo sabe que o nosso modelo tributário atual é complexo. Ele também permite essa política de renúncias fiscais que atacam a capacidade competitiva brasileira, porque a partir do momento que uma política regional passa a gerar distorções tributárias via renúncia, o que você tem é um apagamento das deficiências de competitividade de um determinado estado, simplesmente em dar essa renúncia fiscal. Isso gera distorções na nossa capacidade produtiva e na capacidade competitiva nossa. E eu digo isso sem prejuízo a gente formular determinadas políticas pontuais, isso está no nosso livro de propostas, de zonas econômicas especiais voltadas para a exportação, para alguns setores que terão, vamos dizer, que concorrer com alta competitividade com grandes setores globais, que é um modelo que a Coreia do Sul fez, é um modelo que a China faz com grande sucesso nas últimas décadas, e a gente não tem que ter medo de fazer isso, a gente tem que ter medo de fazer coisas como a Zona Franca de Manaus. Mas nós somos muito, vamos colocar aqui, otimistas numa correção nas distorções da atual reforma tributária, ou seja, tirar determinadas exceções que foram colocadas por lobby, e aí com base nisso, com a alíquota que vai vir, eu espero pleitear a gente começar com uma alíquota abaixo de 25%, calcada em reformas fiscais poderosas, e a gente tem a proposta fiscal, isso no IVA. A gente poder olhar, permitir que o brasileiro encare, olha, ok, tem uma carga tributária muito alta operando sobre consumo, e aí, enfrentar as renúncias e enfrentar a questão das despesas e os gastos mal feitos nos estados, porque boa parte do tamanho do alíquota desse IVA é baseado, no fim do dia, nos gastos estaduais e na incapacidade de pagador dos estados, que não estão pagando suas dívidas com o governo federal, e aí na hora de pedir uma renegociação da dívida, não fazem reforma da Previdência, não fazem reforma administrativa, não reformam a sua máquina estatal, e aí isso acaba virando, vamos dizer, uma pressão muito grande para que a alíquota seja muito alta. Então, tudo isso, se tem uma importância, é a importância de gerar uma discussão central em cortes e gastos, para que a gente passe a diminuir o impacto dessa alíquota. E aí tem um outro elemento que não é só complexidade, mas indo para a alíquota, que é uma reforma trabalhista que simplifique a contratação e aumente a base da formalização. Ela vai permitir, assim que você tem uma diminuição de alíquotas que pesam sobre a contratação de uma pessoa. Hoje a contratação CLT é praticamente 100% que você paga de impostos sobre o valor que vai parar no bolso do trabalhador. Mas já aumentando essa base e havendo um imposto de renda, você acaba compensando esse imposto sobre renda com a diminuição do imposto sobre consumo, que é como acontece em grande parte das nações desenvolvidas. O imposto sobre consumo diminui e você tem um aumento do imposto sobre renda porque a formalização aumenta. Então, essas duas coisas têm que vir juntas, porque aí a gente vai ter um IVA que faz sentido para as pessoas. Lá nos Estados Unidos, as alíquotas sobre imposto sobre consumo são muito menores, porque todo mundo paga um imposto sobre renda. E lá é o seguinte, aí sim pague. Vai pagar, não vai sonegar. Então, vamos fazer um imposto sobre renda decente, vamos aumentar a base de contribuintes, tem muita gente que está em informalidade, e do outro lado, aí sim o imposto sobre o consumo diminui, porque aí todos os brasileiros vão conseguir comprar as coisas, que os seus produtos vão poder baratear. Hoje o nosso modelo ele é muito manco, porque como o Brasil é muito informal e ele não consegue cobrar sobre renda, ele acaba cobrando sobre consumo e isso necessariamente penaliza as pessoas mais pobres. Já caminhando para o encerramento, existe uma questão que é realmente delicada ou importante, caso você seja presidente, que é a governabilidade, o seu partido pequeno, enquanto o Congresso empoderado, um judiciário mais empoderado ainda. Eu digo que o Brasil virou uma espécie de tetarquia, onde 5 entes
dominam a política, com o Supremo sendo o poder mais predominante, como lidar com a governabilidade, tendo uma base parlamentar pequena, e também nesse ambiente de conflito institucional que vem se agravando nos últimos anos. Os poderes não cabem em si mesmos, disputam competências, dividem competências, brigam entre si. Como você vê essa questão toda da governabilidade dentro do Congresso, como a presidência, na sua gestão, trataria a diminuição desse conflito institucional? Primeiro ponto, né, eu não me vejo num partido pequeno, eu me vejo num novo partido grande. O meu partido, ele é altamente competitivo e meu partido ele representa uma parcela da visão e do coração dos brasileiros. E eu não falo isso do tipo, estou te dando uma resposta, é porque, de fato, tem um deputado federal. Eu tenho um deputado federal. Agora, no debate público, meu partido é desproporcionalmente grande. O Kassab estava aqui, ele é presidente do PSD, e por mais que eles tenham prefeitos, governadores, ninguém sabe qual a opinião do PSD sobre nada no debate público, porque não existe uma opinião oficial do PSD. O PSD é qualquer coisa que servir para o Estado que ele tem um candidato. Ele uma hora é Lula, outra ele é Bolsonaro, no meu governo ele vai ser Renan, eu tenho certeza disso. Agora, o meu partido o meu livro de propostas está aqui, meus deputados defendem uma agenda, nós somos algo, nós somos substanciais. Eu digo isso porque isso vai se refletir na formação da próxima bancada. Eu vou dar uma notícia boa para vocês. Nossa bancada será uma bancada que vai defender os setores de infraestrutura no Brasil com unhas e dentes. O nosso deputado Kim Kataguiri é um deputado que trabalha nessa área de maneira ferrenha. E eu acho que vocês vão ter muitos outros Kim Kataguiri. Se eu ganhar a eleição, vocês terão uma bancada de Kim Kataguiri. Para gerar governabilidade, de maneira clara. Eu não serei infantil. Eu não vou, ganhei e sou um antissistema, não. A gente sabe muito bem que, por conta do modelo atual de emendas, de compra de votos que acontece, mais de 300 parlamentares do Centrão serão eleitos na próxima eleição. É um horror, vai ser a pior legislatura de todas. E eu vou ter que compor o governo com esse lixo, essa escória institucional que vai chegar no Congresso Nacional. Não vou colocar corruptos no meu governo, mas vou compor ministeriado mediante resoluções que vão ser feitas com o partido, vinculando sua bancada a votar. Vai participar do meu governo, tem que vincular a bancada. É assim que funciona nos regimes parlamentaristas, é assim que precisa funcionar. Eu acho que vocês vão gostar muito disso, eu vou criar uma nova regra para as emendas, que a emenda come muito espaço de investimento que poderia ir para a infraestrutura. A emenda não mais será condicionada pela Receita, a emenda será condicionada ao aumento de espaço discricionário no orçamento, igual ao investimento em infraestrutura. Ou seja, um deputado federal, ele vai focar, como a vida dele é obter emenda, em reduzir espaço, gasto obrigatório, para aumentar o espaço discricionário, porque o percentual de emenda vai ser baseado no espaço discricionário, assim como o investimento em infraestrutura. Portanto, nessa nossa nova lógica fiscal, o deputado, mesmo o deputado do Centrão, ele vai ser, pelo próprio sistema de incentivos que nós vamos colocar, um aliado seu, porque ele vai estar cavucando espaço para ser investido em infraestrutura. E este ponto é muito importante porque eu terei dificuldade de gerar governabilidade em matéria fiscal, que são os temas que você precisa gerar a maioria para a PEC. Em matéria de segurança pública, que é um tema muito importante para a gente, hoje, mesmo no governo do Lula, está passando no Congresso tudo de segurança pública. Então eu vou ter governabilidade nesses temas. Então, unindo esses três elementos, que é a composição de governo com regras claras. 2, mudar o sistema de emendas. E 3, qualificar esse sistema de emendas dentro de uma lógica político-partidária dada pela lei de responsabilidade gerencial, que eu não vou ter tempo de explicar, mas que é o marco funcional das gestões municipais no Brasil, eu vou conseguir gerar uma governabilidade capaz de atender os problemas que eu vou enfrentar. Eu vou ter, onde vai matéria de PEC, eu vou gerar a maioria para PEC e, no geral, eu vou funcionar com uma maioria simples que vai permitir eu passar uma parte dos meus projetos. Então, não é fácil, eu estou falando aqui de maneira formulaica, né? A teoria na prática é outra para tudo na vida, até para vocês fazerem uma ponte assim, mas a gente tem que saber o plano que a gente tem, o que a gente quer fazer para, com base nisso, poder atuar. Então, meu plano é esse, espero que gostem, é o mais concreto e mais honesto de todos, espero que vocês me apoiem. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.